Você fez uma escolha que não estava no roteiro. E uma parte de você ainda carrega o peso disso. Aquela voz que sussurra: será que errei? Será que me desviei do caminho? Mas e se eu te dissesse que exatamente naquele momento, quando você quebrou o padrão esperado, o céu inteiro parou para te observar? Não com reprovação, com um sorriso. Fica aqui comigo até o final, porque o que você vai descobrir vai mudar completamente a forma como você enxerga cada desvio, cada escolha corajosa e cada momento em que você ousou ser diferente do que esperavam de você. Vamos começar com uma pergunta direta. Você já tomou uma decisão que ia contra tudo que te ensinaram a seguir? Tudo que as pessoas ao seu redor esperavam? Tudo que parecia ser o caminho certo e mesmo assim uma parte do seu ser dizia: vai, é por aqui? Aquele frio na barriga, aquela mistura estranha de medo e certeza ao mesmo tempo. Se você já passou por isso, você precisa entender o que realmente estava acontecendo naquele instante. Porque não era fraqueza, não era rebeldia, era algo muito maior sendo ativado dentro de você. Hoje eu quero te revelar 3 verdades que a maioria das pessoas nunca ouviu falar. A primeira: por que Deus sorri quando você quebra o roteiro previsível? A segunda: como essa coragem de agir fora do script ativou uma proteção sobrenatural ao seu redor. E a terceira: por que sua linha do tempo espiritual está sendo acelerada agora, exatamente agora, por causa das escolhas que você fez? Não pula nada. Cada parte foi construída para chegar em você de um jeito que vai fazer sentido lá no fundo. Desde criança, você foi ensinado a seguir. Seguir as regras da família, da escola, da igreja, da sociedade. E não estou dizendo que isso é errado. A estrutura tem seu valor. O problema começa quando a estrutura vira uma gaiola, quando seguir o plano se torna mais importante do que ouvir o que pulsa dentro de você. Pensa comigo numa cena muito comum aqui. Uma pessoa com mais de 35 anos. Atenção, você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,000 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado. Passou anos construindo uma carreira estável, que fez tudo certo no papel. Se formou, arrumou emprego fixo, construiu a família, pagou as contas em dia. E um belo dia, algo acontece. Uma voz interna começa a dizer que aquele caminho não é mais o dela, que existe algo maior esperando. E aí vem o conflito. Mas eu não posso jogar fora tudo que construí. O que as pessoas vão pensar? E se eu errar? Essa tensão que você sente não é fraqueza de caráter. É o seu DNA divino entrando em atrito com um roteiro que foi escrito para você por outros. E aqui está o ponto central que quero que você grave. Deus nunca quis um exército de robôs espirituais executando ordens sem pensar. Desde o princípio, a criação humana foi marcada por algo único no universo, a capacidade de originar, de co-criar, de surpreender até mesmo o Criador. Você lembra da passagem bíblica onde Deus apresenta os animais a Adão e aguarda para ver o que ele vai chamar cada um deles? Deus poderia ter nomeado tudo, mas esperou. Por quê? Porque desde o começo a parceria era o plano.
não a submissão passiva, a colaboração ativa. E quando você, no meio da sua vida corrida, no meio das cobranças e das expectativas, ousa tomar uma decisão que saiu do roteiro previsível, você está repetindo esse gesto primordial. Você está dizendo ao universo: eu penso, eu escolho, eu contribuo. E isso, meu amigo, minha amiga, faz o céu se mover. Quero que você imagine uma cena, não como metáfora vaga, mas como uma realidade espiritual concreta. Existe uma dimensão onde estratégias são tecidas, onde planos são elaborados com precisão milimétrica. Forças que operam contra você conhecem seus padrões. Sabem como você reage ao medo. Sabem quais palavras te paralisam. Sabem exatamente quais gatilhos usar para te manter preso num ciclo previsível. E então você faz algo inesperado. Não porque era o mais lógico, não porque todo mundo aprovou, mas porque algo lá dentro disse: é agora, e você obedeceu. Naquele instante, todas as estratégias preparadas contra você entraram em colapso. Por quê? Porque não existe defesa eficaz contra aquilo que não se pode antecipar. O imprevisível é a maior arma espiritual que existe, e você a usou sem nem saber. Mas o que aconteceu do lado da luz foi ainda mais poderoso. Existe um conceito que aparece em diferentes tradições espirituais e que a ciência quântica começa a tangenciar de formas fascinantes. A ideia de que o universo responde à consciência que observa e participa ativamente, não apenas aquela que aguarda passivamente. Quando você age com essa coragem criativa, você não está apenas tomando uma decisão humana, você está legislando numa frequência diferente. Aquele frio na barriga que você sentiu, aquela mistura de medo e certeza, isso tem um nome espiritual. É o sinal do limiar. É a sensação que acontece quando você está prestes a cruzar de um nível de consciência para outro. Quando Jacó lutou com o anjo durante a noite inteira e amanheceu com o quadril deslocado, mas com uma bênção nova, ele sentiu exatamente isso. O desconforto era a prova de que algo real estava acontecendo. Você não foi escolhido para ser obediente de forma cega. Você foi escolhido para ser um parceiro que pensa, que questiona com fé, que contribui com sua perspectiva única. E quando você age a partir dessa identidade, seja numa decisão profissional, num relacionamento, numa mudança de carreira, numa escolha espiritual, o reconhecimento celestial é imediato. Agora preciso falar de algo que pode estar te prendendo: a culpa. Essa voz que aparece depois da escolha corajosa e diz: você errou, você se desviou, você não foi fiel ao plano. Existe uma diferença fundamental que precisamos entender: culpa verdadeira e culpa falsa. A culpa verdadeira aparece quando você age contra os seus valores mais profundos, quando você machuca quem ama, quando você trai a si mesmo. Ela tem um papel real: te ajudar a corrigir o curso. A culpa falsa é diferente. Ela aparece quando você age com coragem e autenticidade, mas contraria o que outros esperavam de você. E ela usa a linguagem da espiritualidade para parecer legítima. Deus queria que você ficasse quieto. O plano era esse aqui, você se desviou. Humildade é não questionar. Isso é mentira espiritual. E ela é especialmente perigosa porque usa roupagem sagrada. Pensa na história de Pedro quando ele sai do barco para andar sobre a água. Nenhum outro discípulo fez isso. Nenhum. Enquanto os outros ficaram no barco, que era o lugar seguro, o lugar certo, Pedro fez algo fora do roteiro. E sim, ele afundou por um momento. Mas o texto não registra Jesus repreendendo Pedro pela audácia de sair do barco. Jesus o sustentou. E depois daquele momento, Pedro nunca mais foi o mesmo. O desvio corajoso não é traição ao caminho divino. Muitas vezes, ele é o próprio caminho se revelando. Então, se você carrega a culpa por uma escolha que fez com o coração limpo, que fez ouvindo sua intuição mais profunda,
Mesmo que tenha gerado turbulência, eu te convido a considerar. E se essa escolha não foi um desvio do plano divino, mas a prova de que você está maduro o suficiente para participar da criação do seu próprio caminho? Todo ser humano tem o que eu chamo de assinatura espiritual. É a combinação única de talentos, perspectivas, feridas transformadas e dons que você e somente você carrega. Não existe ninguém no planeta Terra, em toda a história da humanidade, com exatamente a sua combinação de experiências e capacidades. E aqui está algo poderoso. Quando você age a partir dessa singularidade, quando você toma uma decisão que só faz sentido dentro da sua história particular, você não está se afastando do propósito. Você está cumprindo a parte mais específica dele. Pensa numa impressão digital. Cada uma é única. Se você tentasse copiar a impressão digital de outra pessoa, você perderia completamente a função da sua. Da mesma forma, quando você tenta viver o roteiro espiritual de outro, quando você tenta copiar a jornada de fé de alguém que você admira, ao invés de viver a sua própria, você dilui sua potência. Aquela escolha que você fez, que parecia estranha, que gerou dúvidas, que não cabia em nenhuma caixinha religiosa ou social, pode muito bem ter sido exatamente isso. Sua assinatura espiritual se manifestando de forma inconfundível. E quando isso acontece, o céu não apenas aprova, o céu reconhece. Há uma diferença enorme entre aprovação e reconhecimento. Aprovação é quando você faz o que era esperado. Reconhecimento é quando você revela quem realmente é. A aceleração que você está sentindo. Agora quero falar de algo que muitas pessoas que chegam até esse tipo de conteúdo estão experienciando nesse momento. Uma sensação de aceleração, de que o tempo está se comportando diferente, de que coisas que deveriam levar anos estão se comprimindo em meses, de que portas estão se abrindo sem que você precise forçar. Isso não é imaginação, não é pensamento positivo. Existe uma explicação tanto espiritual quanto científica para isso. Do ponto de vista espiritual, existe o conceito de tempo Kairos, que é diferente do Cronos. Cronos é o tempo linear, o relógio, o calendário. Kairos é o tempo divino, aquele momento específico em que o eterno intersecta o temporal. Quando você alinha suas decisões com sua identidade mais profunda, quando você age a partir da coragem e não do medo, você entra em Kairos. E no Kairos, as regras do Cronos não se aplicam da mesma forma. Do ponto de vista científico, pesquisas em neurociência nos últimos anos mostram algo fascinante. Quando uma pessoa opera a partir de um estado de clareza de propósito, os padrões de tomada de decisão no cérebro mudam radicalmente. A amígdala, responsável pelo processamento do medo, fica menos ativa. O córtex pré-frontal, responsável pelo pensamento estratégico e pela ação intencional, assume o comando. Em termos práticos, você começa a perceber oportunidades que sempre estiveram ali, mas que o medo te impedia de ver. Você age com uma velocidade e uma precisão que surpreende até você mesmo. Combinando essas duas perspectivas, o que se tem é isso. Quando você quebrou o padrão previsível com coragem, você saiu do Cronos e entrou no Kairos. E nessa frequência, a aceleração não é exceção, é a regra. Aquele projeto que parecia distante anos, aquele nível de autoridade que você achava inatingível, aquela realidade que você sonhava, mas considerava utopia, está sendo trazida para o agora. Não porque você foi perfeito, mas porque você foi autêntico. As palavras que começam a pesar. Aqui chegamos a um ponto que precisa de atenção especial, porque ele tem uma dimensão prática muito concreta na sua vida cotidiana. Quando você entra nesse nível de parceria consciente com o divino, algo muda na qualidade das suas palavras. Elas começam a carregar um peso diferente, uma intenção diferente. Você fala algo e acontece.
Você decreta uma realidade e ela começa a se organizar. Isso não é magia. Não é lei da atração no sentido superficial que virou moda. É algo mais profundo. A tradição judaico-cristã tem um conceito poderoso: o verbo criador. A palavra que não apenas descreve, mas que gera realidade. Quando Deus fala, acontece. E o ser humano, feito à imagem e semelhança, carrega essa capacidade em potencial. O problema é que a maioria das pessoas usa esse poder às avessas. Passam o dia inteiro falando sobre o que não querem, sobre o que temem, sobre o que está errado. E aí se perguntam por que a vida parece confirmar exatamente esses padrões. Mas quando você ativa conscientemente sua identidade como co-criador, como filho que carrega o DNA do Pai, suas palavras começam a se alinhar com aquilo que você está construindo, não com aquilo que você está fugindo. E aí a realidade começa a responder de um jeito que só pode ser descrito como sobrenatural. Pensa numa pessoa que você conhece, pode ser você mesmo, que de repente começou a falar diferente sobre sua própria vida. Não de forma forçada, não com afirmações artificiais que soam vazias, mas com uma convicção tranquila, que quando diz, isso vai funcionar, não é esperança nervosa, é certeza calma. Que quando afirma, estou no caminho certo, não é negação da dificuldade, é reconhecimento de algo mais profundo que a dificuldade. Essa mudança na qualidade da fala não é cosmética, é sintoma de uma transformação real na frequência de operação dessa pessoa. Você está nesse processo, ou está prestes a entrar nele. Os sinais no caminho. Quero falar agora sobre algo que muita gente experiencia, mas tem vergonha de mencionar porque parece coisa de supersticioso ou de místico demais. Os sinais, números que se repetem, sonhos que parecem mais reais do que o dia acordado, encontros que chegam no momento exato em que você precisava daquela mensagem, músicas tocando no rádio exatamente o que você precisava ouvir, favores chegando de pessoas que nem sabiam que você precisava de ajuda. Esses não são coincidências, mas também não são a coisa principal. Deixa eu explicar essa distinção porque ela é importante. Os sinais existem. Eles funcionam como marcos no caminho, como placas de confirmação que dizem: você está na direção certa. Mas eles são o sinal, não o destino. O erro que muita gente comete é ficar tão focado nos sinais que perde de vista o movimento. Fica esperando o próximo número repetido, o próximo sonho, a próxima confirmação, ao invés de continuar caminhando com a confiança de quem já tem confirmação suficiente. Dito isso, os sinais que você tem percebido são reais, e eles têm uma mensagem consistente. Você não está perdido. Você está sendo guiado num território novo, onde o mapa antigo não funciona mais, mas onde existe uma navegação mais sofisticada disponível para quem aprendeu a ouvir. Esse território novo é exatamente o que os textos sagrados chamam de terra que eu te mostrarei. Uma terra que não é descrita em detalhes antes de você partir, que só se revela conforme você anda. Abraão não recebeu um aplicativo de GPS, recebeu uma promessa e uma direção geral. E a fé que ele exercitou não era fé cega, era fé de co-criador. A cada passo, o caminho se revelava. A cada obediência corajosa, a visão ficava mais clara. Você está nessa mesma jornada. E os sinais que percebe são o universo te confirmando. Sim, continue. Você está vendo certo. A proteção, que você não sabe que tem. Preciso falar de algo que vai te surpreender. Quando você transcende o modo de operação passivo e entra no modo de co-criador ativo, a natureza da sua proteção espiritual muda. Antes, a proteção era em torno de um plano fixo, como escudos em volta de um roteiro específico. O problema com essa configuração é que ela tem pontos vulneráveis conhecidos. Forças contrárias estudam o plano, identificam as brechas, trabalham nos seus padrões de medo, nas suas inseguranças previsíveis.
Quando você quebra o padrão e começa a operar de forma mais imprevisível, mais alinhada com sua essência única, essa configuração de proteção muda. Passa a ser em torno de você, não em torno de um roteiro. E aquilo que era previsível em você vai desaparecendo. Isso tem uma implicação prática muito concreta. Você vai notar que coisas que antes te derrubavam emocionalmente começam a ter um efeito diferente. Críticas que antes ficavam dias na sua cabeça, agora passam mais rápido. Situações que antes geravam ansiedade paralisante, agora geram apenas um alerta que você processa e segue em frente. Não porque você ficou insensível, mas porque sua base mudou. É como a diferença entre uma construção fixada ao solo, com parafusos, e uma construção enraizada profundamente. O vento forte pode fazer ambas balançar, mas a enraizada não cai. Você está desenvolvendo raízes mais profundas. E isso não é um processo que acontece de repente. Acontece exatamente através das escolhas corajosas que você tem feito. Através dos momentos em que você foi autêntico mesmo quando doeu. Através das vezes em que você obedeceu sua intuição mais profunda mesmo sem garantia de resultado. Quando as ideias chegam, como downloads, nos próximos dias e semanas, se você mantiver essa postura de parceria ativa com o divino, vai notar algo específico. Ideias chegando de forma diferente. Não como pensamentos construídos lentamente, passo a passo pela lógica, mas como downloads, claros, diretos. Às vezes no meio da noite, às vezes no banho, às vezes num momento em que sua mente consciente está mais quieta. Essas ideias muitas vezes vão desafiar a razão. Vão parecer grandes demais para onde você está agora. Vão levantar a pergunta: mas quem sou eu para fazer isso? E aqui está o teste. A resposta certa para essa pergunta não é ninguém especial, nem sou o escolhido acima de todos. A resposta certa é: sou filho, sou parceiro, tenho acesso. Quando Moisés recebeu a missão de libertar um povo inteiro da escravidão, sua primeira reação foi exatamente essa: quem sou eu? E a resposta divina não foi uma lista de qualificações de Moisés. Foi simplesmente: eu estarei contigo. A identidade da missão não estava em Moisés sozinho, estava na parceria. Da mesma forma, as ideias que chegarem para você não precisam ser realizáveis apenas com seus recursos atuais. Precisam ser colocadas em movimento com o que você tem agora, com a confiança de que a parceria vai prover o que falta conforme você avança. Anote essas ideias, trate-as com seriedade, não as descarte por parecerem grandes demais. Pergunte: qual é o primeiro passo possível a partir de onde estou? E dê esse passo. A diferença entre obediência servil e parceria sagrada. Chegamos num ponto que quero desenvolver com cuidado, porque é onde muita confusão espiritual acontece. Existe uma versão de religiosidade que ensina que a máxima expressão espiritual é a anulação total de si mesmo. Que quanto mais você suprimir seus desejos, seus sonhos, sua perspectiva individual, mais próximo de Deus você estará. E há uma parte verdadeira nesse ensinamento. O ego inflado, aquele que coloca o eu acima de tudo e de todos, precisa mesmo ser trabalhado. Mas existe uma distorção perigosa desse ensinamento que transforma a humildade em apagamento de identidade, que confunde submissão com anulação, que ensina que ter opinião própria, ter desejo genuíno, ter perspectiva singular é orgulho espiritual. Isso não é o que os textos sagrados ensinam quando lidos em profundidade. O Salmo 37 diz: deleita-te no Senhor e Ele te concederá os desejos do teu coração. Note, os desejos do teu coração. Não apaga teus desejos, os transforma e os honra. A parceria sagrada é diferente da obediência servil. Na obediência servil, você executa sem questionar, sem contribuir, sem personalizar.
Na parceria sagrada, você traz o que é seu, sua perspectiva, seu talento, sua coragem, sua criatividade e oferece isso em colaboração com algo maior do que você. Jesus não escolheu discípulos apagados, escolheu pescadores impulsivos, coletores de impostos questionados, mulheres que ousavam ir ao túmulo quando os homens tinham medo. Escolheu pessoas com personalidade forte, com história complexa, com marcas de vida, e não apagou essas características. As transformou em ferramentas de propósito. Você foi escolhido da mesma forma, com suas marcas, com seus desvios de rota, com suas escolhas ousadas. Tudo isso não é estorvo para o plano divino. É o material com que o plano está sendo construído. Existe um inimigo silencioso que precisa ser nomeado aqui, porque ele age de forma especialmente traiçoeira nas redes sociais, nos grupos de amigos e até dentro das comunidades de fé. Esse inimigo se chama comparação. A comparação é perigosa, não por ser sempre errada em si mesma. O problema é quando ela deixa de ser inspiração e vira régua de julgamento. Quando você começa a medir sua jornada espiritual pelo que vê na caminhada de outra pessoa, você entra num ciclo sem fim. Porque sempre vai existir alguém que parece mais ungido, mais abençoado, mais avançado, mais reconhecido. No Brasil, isso ganha uma camada a mais de complexidade. A cultura brasileira tem uma beleza imensa na sua capacidade de viver em comunidade e celebrar juntos. Mas ela também carrega uma sombra, a dificuldade de celebrar a própria evolução sem ficar olhando para o lado. O André já tem um ministério, a Carla já abriu a empresa, o Felipe já está num outro nível espiritual. E aí vem a pergunta que envenena: por que eu ainda não? Essa pergunta nasce de uma premissa errada. Ela acredita que existe um cronograma único para todo mundo, que se você ainda não chegou onde o outro chegou, você está atrasado. Mas o Kairos que falamos antes não funciona assim. O tempo divino é personalizado. A aceleração que você está vivendo é ajustada para a sua história, para o seu chamado, para a sua capacidade atual de sustentar o que está sendo entregue. Quando você se compara e se julga atrasado, você está literalmente saindo da sua frequência para tentar entrar na frequência de outro. E aí acontece algo muito concreto. Os downloads param, a clareza some, a aceleração desacelera, não como punição, como consequência natural de ter saído do seu próprio eixo. A cura para a comparação não é se isolar ou deixar de se inspirar nos outros. É aprender a distinguir entre inspiração e comparação. Inspiração diz: o que esse exemplo revela sobre o que é possível para mim. Comparação diz: por que ele e não eu? Uma abre portas dentro de você, a outra fecha. Nos próximos dias, toda vez que você sentir a comparação chegando, faça uma pausa e troque a pergunta. Em vez de por que ele e não eu, pergunte: o que essa visão está me dizendo sobre o que é possível para a minha própria história? Essa simples troca de pergunta muda completamente a direção da sua energia. Há outro desafio que muitas pessoas em processo de despertar espiritual enfrentam e que raramente é falado com honestidade: o isolamento relacional que acompanha o crescimento. Você muda, mas as pessoas ao seu redor nem sempre mudam no mesmo ritmo, e aí surge uma tensão real. A família que amava a versão antiga e estranha à nova. Os amigos que se sentiam confortáveis com você em determinado patamar e que agora, sem nem perceber, tentam te puxar de volta para lá. A comunidade de fé que celebrava sua obediência e que agora não sabe muito bem o que fazer com sua autonomia espiritual crescente. Esse processo pode ser doloroso, especialmente para quem, como muitos brasileiros acima dos 35 anos, construiu sua identidade em torno dos seus vínculos. A família é muito central na cultura brasileira. O pertencimento ao grupo importa. E quando seu crescimento começa a criar uma distância de algumas dessas referências, a dor é real.
Mas aqui está o que precisa ser dito com clareza. Crescimento espiritual genuíno não é arrogância. Você não está se achando melhor do que ninguém quando para de se contentar com o que não te serve mais. Você está sendo fiel à sua evolução. E essa fidelidade, mesmo quando custa caro, é o ato de amor mais profundo que você pode oferecer às pessoas ao seu redor. Porque quando você se autoriza a crescer, você dá uma permissão silenciosa para que outros também cresçam. A história bíblica de José é talvez a ilustração mais clara disso. Ele foi rejeitado pelos próprios irmãos por causa dos sonhos que carregava. Vendido, preso, esquecido. E em cada etapa, a narrativa registra algo consistente. Deus estava com ele. Não foi um caminho fácil, mas foi um caminho que preparava José para uma autoridade que nenhum dos irmãos poderia imaginar. E o final da história? Os mesmos que o rejeitaram precisaram dele, não como vingança, como cumprimento de propósito. Sua elevação serviu aos que não conseguiram entender sua jornada. A sua história pode estar seguindo esse mesmo arco. As pessoas que hoje não entendem suas escolhas, que questionam seus movimentos, que sentem desconforto com a sua transformação, podem ser exatamente aquelas que um dia serão impactadas pelo fruto do seu crescimento. Não abandone ninguém com dureza, mas não deixe o medo da incompreensão te fazer encolher de volta a um tamanho que você já superou. Tudo que conversamos até aqui tem valor zero se ficar apenas no campo das ideias. A questão agora é, o que você faz com isso? Primeiro, revise com novos olhos aquelas escolhas que você carregava como erros ou desvios. Pergunte honestamente, essa escolha foi feita a partir de egoísmo destrutivo ou a partir de coragem autêntica? Se foi coragem, solte a culpa. Ela já cumpriu o papel de te fazer reavaliar. Não precisa mais carregar. Segundo, preste atenção na qualidade das suas palavras nos próximos dias. Não de forma obsessiva, mas de forma consciente. Quando você falar sobre sua vida, sobre seus planos, sobre seus relacionamentos, de onde essas palavras estão vindo? Do medo, da comparação com outros, ou da sua identidade mais profunda como filho, como parceiro, como co-criador? Terceiro, quando a próxima ideia grande chegar, aquela que desafia a lógica, mas faz seu coração acelerar, não a dispense imediatamente. Sente com ela, anote, pergunte. Qual seria o primeiro passo se eu confiasse que essa ideia é real? E dê esse passo. Quarto, cuide das suas alianças. A proteção que falamos, aquela que se forma em torno de quem opera em parceria com o divino, também passa pelas pessoas que você mantém próximas. Tem quem te traz de volta ao ciclo previsível toda vez que você tenta crescer? Tem quem usa linguagem espiritual para te manter pequeno? Preste atenção nisso. Quinto, crie seu espaço de silêncio. 10 minutos por dia, por 7 dias. Anote o que surgir. Não filtre. Sexto, e talvez o mais importante, celebre com gratidão real, não como protocolo, como reconhecimento de evidências concretas de que você tem sido sustentado. Deixe essa gratidão mudar sua lente permanentemente. Você chegou até aqui nesse vídeo e isso já me diz algo sobre você. Pessoas que não estão prontas para essa conversa saem cedo. Quem fica até o final é quem está num ponto de virada real. O que vem a seguir na sua jornada vai pedir de você uma coisa acima de todas as outras: consistência na nova identidade. Porque as circunstâncias externas vão tentar te puxar de volta para o padrão antigo. Situações vão aparecer exigindo que você prove que você mudou de verdade. Pessoas ao redor vão testar, nem sempre maliciosamente, se o novo você é real ou é fase. E nesses momentos, o que vai fazer a diferença não é força de vontade, é ancoragem. É saber com tanta clareza quem você é que o barulho de fora não consegue mais definir sua direção interna.
Isso se constrói exatamente como você construiu tudo de valor na sua vida. Um dia de cada vez, uma escolha de cada vez, uma vez em que você age a partir da nova identidade ao invés da antiga. A aceleração que você sente é real. A proteção ao seu redor é real. Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,00 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado.